Olá, sejam bem-vindos à nossa celebração da semana, da nossa comunidade por amor. Estamos muito felizes em poder servir você nesse momento, aonde quer que você esteja ou quando você esteja. Enfim, nós queremos juntos celebrar a Jesus. Lembrando que João ele vai descrever Jesus como o Criador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito existiria. E ele vai dizer que ele era o Verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. Vamos juntos celebrar a Jesus, que nele nós conhecemos de fato quem Deus é. Por meio dele, enxergando ele, nós podemos ver de fato quem Deus é e podemos ver de fato também quem fomos criados para ser. Vamos juntos celebrar a Jesus nesse dia. Estamos aqui hoje com a Aline e o Gabs. Beleza, Gabriel? Vamos lá? Vamos juntos.
nome mais lindo, igual ao seu não há. Toda culpa, toda vergonha, meu amado em si levou. Todo pecado foi derrotado, mais alvo que a neve me tornou. Esse é o nome Jesus. Jesus, cantamos esse nome, Jesus, 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 Jesus. Toda culpa, toda culpa, toda vergonha, o meu amado em si levou. Todo pecado foi derrotado, mais alvo que a neve nos vestidos do Cordeiro, estamos vestidos do Cordeiro, aquele que é perfeito, aquele que é perfeito. Estamos vestidos do Cordeiro, estamos vestidos do Cordeiro, aquele que é perfeito, aquele que é perfeito. Estamos vestidos do Cordeiro, estamos vestidos dele, aquele que é perfeito. Vamos juntos declarar essa verdade. Estamos vestidos do Cordeiro, estamos vestidos do Cordeiro, aquele que é perfeito, aquele que é perfeito. Não fomos nós que nos vestimos, mas foi você que nos vestiu com seu amor, com sua vida, com seu coração. Jesus, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, antes da fundação da vida. Fomos vestidos dele, fomos vestidos dele, fomos vestidos dele para sempre. Por isso podemos concordar com João e dizer: nós somos o que ele é, nós temos o que ele tem.
por causa do que Ele fez, por causa do que Ele fez. Nós somos o que Ele é, nós temos o que Ele tem, por causa do que Ele fez, por causa do que Ele fez. Mais uma vez, nós somos o que Ele é, nós temos o que Ele tem, por causa do que Ele fez, por causa do que Ele fez. Jesus. Jesus, o seu nome é o mais lindo, o seu nome é o mais doce, o seu nome é maravilhoso, santo, digno, o seu nome é adorado. Obrigado, Jesus, porque nós podemos cantar seu nome. E obrigado porque nós só cantamos que te amamos e cantamos o seu nome porque você veio até nós. Essa é a nossa eterna gratidão. Você veio nos buscar, você veio nos encontrar. Obrigado, Jesus, porque isso é graça. Nós não conseguiríamos conquistar esse favor, nós não conseguiríamos conquistar esse presente. E você nos deu ele gratuitamente, e nos deu ele gratuitamente porque você é amor. E amor dá, amor doa. Amor é generoso. Obrigado, Jesus, porque você é a palavra viva de Deus. Você é a palavra encarnada. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho o revelou. Obrigado, Jesus, porque em você e através de você, nós tocamos Deus, conhecemos Deus, percebemos Deus. E através de você sabemos que Deus quer ser percebido no mundo através de nós. Obrigado por isso, Jesus, nós te agradecemos. Obrigado pela mensagem do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, a boa dádiva do Evangelho. Obrigado pela esperança que nos dá o Evangelho. E obrigado, Jesus, porque todos nós que estamos aqui agora estamos debaixo do Evangelho. E o Evangelho é que Deus é graça. E que Deus, Ele é bom e sabe amar. Ele é bom e Ele ama nos amar. Obrigado por isso, Jesus. Tudo isso que nós conhecemos, cantamos, falamos, pregamos, tudo isso sobre Deus que anunciamos, nós conhecemos em você. Deus em forma humana. Nós te adoramos, Jesus. E mais do que saber o que você faz, nós queremos fazer o que você fez e ser como você foi, para que possamos produzir no mundo o mundo que você deseja e o seu sonho seja realizado através de nós. Nós te agradecemos e te celebramos. Te amamos. Obrigado. Amém. Amém. Bom dia por amor. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente de quando ou onde você estiver assistindo essa celebração, eu oro para que o Espírito Santo ilumine Jesus diante de você, para que quando você o enxergar diante de você, você seja transformado naquilo que está vendo e ao mesmo tempo que o Espírito Santo ilumine Jesus em você, para que as pessoas à sua volta possam perceber Jesus através de você, que é a esperança da glória. Essa é a minha oração por mim, por você e por nós. Agora é a hora da nossa generosidade. Generosidade. Nós recebemos esse momento sempre como um privilégio e nós não nos cansamos de dizer isso aqui. Generosidade, partilha, doação é um privilégio, não é uma obrigatoriedade. Dias atrás uma pessoa perguntou assim para mim: Vitor, eu participo de uma comunidade e essa comunidade está precisando muito, de ajuda financeira. Eu devo dar o meu dinheiro lá obrigatoriamente? Ele me fez essa pergunta.
E o que eu respondi para esse nosso irmão foi o seguinte: no Evangelho não sobra espaço para obrigatoriedade. Ninguém é feliz fazendo algo obrigado. Ninguém é feliz sendo escravo. Ninguém é feliz fazendo algo que não quer fazer. É óbvio que a gente faz coisas que a gente não está com vontade de fazer, mas fazemos muitas vezes porque sabemos que é o certo, né? Agora, quando você faz uma coisa indignado, quando você faz uma coisa como se você não quisesse fazer aquilo e aquilo para você não faz sentido, mas você está fazendo o que está fazendo porque alguém te obrigou, isso daí é desumano. Até porque um dos braços de dignidade é liberdade. Deus nos fez em liberdade. Poder escolher o que quer e o que não quer fazer faz parte da dignidade que Deus deu ao ser humano. Então esse é o momento de não só fazer porque deve ser feito. Na verdade, não é o momento de fazer porque deve ser feito. É o momento de fazer porque quer fazer. É diferente. É o momento de fazer porque quer. E é muito interessante que Jesus disse que o querer fazer é um milagre. É um milagre. É o milagre do novo nascimento. É o milagre do Espírito em nós. Esse Espírito que vivificou Jesus, vivifica o Vitor, de modo que agora o Vitor, ele quer ser generoso. Procura um lugar para ser generoso. Então o que eu quero incentivar você é você entender que dentro de mim, dentro de você, existe uma provisão, não só para sermos generosos, mas para querermos ser generosos. Entendeu? Tipo é uma ambição, eu quero ser. Tipo, me deu uma oportunidade de ser generoso, me deu um lugar para ser generoso. E esse é um dos momentos de você compartilhar dos seus recursos financeiros. Como nós conversamos aqui há um tempo atrás e repetimos algumas vezes, nós temos muita coisa para fazer com o seu dinheiro. Então tudo aquilo que você colocar sob a nossa responsabilidade, nós tentaremos, com toda a inteligência que nos é dada e possível, utilizar o recurso da melhor forma possível para que o reino de Deus e o amor de Deus continue se materializando na vida das pessoas. E a última coisa que eu queria falar para você, para a gente contribuir juntos aqui agora, é que biblicamente falando, dar dinheiro, né, é o que o texto bíblico vai dizer, dar esmola, não é somente aquele negócio assim, eu dou porque eu sou bonzinho, né? Cuidar das pessoas que estão à nossa volta, fazer esse movimento todo que a igreja faz, de cuidar de gente, abraçar gente, todo esse trabalho humanitário, de produzir na vida das pessoas, de diversas maneiras, amor de Deus e dignidade humana, não é através, né, na tradição bíblica, não é ser bonzinho com as pessoas à minha volta. A Bíblia chama isso de justiça. É justo fazer isso daí. É justo que se faça assim. Então eu queria que você soubesse disso também, que quando você compartilha seus recursos e as suas riquezas, é justo que se faça assim. Porque nós não somos donos do nosso dinheiro. Nós não somos os donos da nossa riqueza. A Bíblia nos chama de mordomos. E uma das coisas que um mordomo faz, ele faz com aquilo que foi colocado sob a sua responsabilidade, o que o seu Senhor deseja. E nós sabemos que o que o nosso Senhor deseja é que a nossa riqueza seja coletiva e que ela abençoe outras pessoas e que ela ultrapasse a nossa sobrevivência somente, que ela ultrapasse o nosso próprio autocuidado e que esse dinheiro seja transformado em algo maior que dinheiro, materializando o amor de Deus e a justiça de Deus nesse mundo presente. Então faça isso, faça com alegria, faça com generosidade, faça com amor, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Ele tem prazer em ver a sua imagem generosa refletida em nós. Amém.
que a neve me tornou. Estamos vestidos do Cordeiro, estamos vestidos do Cordeiro, aquele que é perfeito, aquele que é perfeito. Estamos vestidos do Cordeiro, estamos vestidos do Cordeiro, aquele que é perfeito, aquele que é perfeito. Estamos vestidos do Cordeiro, estamos vestidos do Cordeiro, aquele que é perfeito, aquele que é perfeito. Amém. Que o Espírito Santo coloque vida em toda letra e em toda palavra falada para que nos encontremos com Jesus. Amém. Esses dias eu estava conversando com o Tico, um dos pastores aqui da nossa comunidade, e na nossa conversa teve uma fala dele que me chamou muita atenção. Obviamente que nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós estamos vivendo como humanidade, aumentou muito a procura por atendimento, conversa, aconselhamento e tudo isso. Então, Tico, Felipe, nós estamos muito envolvidos com essa realidade de atendimento, conversar com as pessoas. Então tem sido uma tarefa que tem gasto a maior parte do nosso tempo. Nós estamos gastando a maior parte do nosso tempo conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas. Tem muita gente que nesse momento só quer ser escutada. E enquanto eu estava conversando com o Tico ali sobre esse momento que nós estamos vivendo e sobre os atendimentos que ele, estava fazendo, ele disse para mim assim: Vitor, o que eu tenho percebido nos atendimentos que eu tenho feito é que as pessoas estão com muito medo do futuro. As pessoas estão com medo do que será. As pessoas estão com medo do que vai acontecer amanhã. Na cabeça das pessoas há um mundo de incerteza e isso faz com que elas se sintam sozinhas. Isso faz com que elas se sintam desanimadas. E quando o Tico falava aquilo comigo, eu pensei, eu preciso pregar sobre isso. Eu preciso falar sobre isso. A gente precisa ensinar sobre isso daí. Por isso, a minha conversa com você, o meu apelo aqui com você nesse dia é que nós precisamos urgentemente voltar a sonhar. Nós precisamos voltar a sonhar. Você sabe que o Covid mata, você sabe que a pobreza mata, mas o medo também mata. O medo mata sonhos, o medo mata futuros, o medo mata famílias. E na tradição bíblica, quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vai perceber que medo e solidão sempre aparecem juntos. Medo e solidão aparecem juntos o tempo inteiro. Diversas vezes Deus aparece para homens e mulheres de Deus e diz assim: olha, não tenha medo porque eu estou com você. É como se Deus estivesse falando: o remédio para o seu medo é você crer na minha companhia.
O remédio para o seu medo é você crer que você não está sozinho. Então, o que nós precisamos entender é que, provavelmente, quase que 100% das vezes que nós estamos amedrontados, abraçados pelo medo, muito provavelmente estamos também nos sentindo sozinhos, abandonados, solitários, em solidão. E quando você abre sua Bíblia em Gênesis, você vai perceber que a primeira coisa que aparece na existência humana que Deus não acha bom é a solidão. A primeira vez que Deus é contra algo, a primeira vez que Deus olha para uma coisa que existe na humanidade e diz: não gostei disso aqui, é uma coisa chamada solidão. Até então tudo é muito bom. Até então Deus criou os céus, a terra, os animais, dia, noite, sol, lua, todo esse negócio, o ser humano, a sua imagem, sua semelhança, e está tudo maravilhoso. Mas de repente o próprio Deus diz: existe algo no meio disso aqui que não é bom. E o nome desse algo é solidão. Solidão é a primeira coisa que Deus não gosta no nosso mundo. E aí você sabe da história, aí está lá o homem, você sabe que Gênesis capítulo 1 conta um prisma da criação e Gênesis capítulo 2 conta um outro prisma da criação, né? Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, homem e mulher aparecem no mesmo momento. Em Gênesis capítulo 2, não. E é muito interessante que lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus percebe que o homem está sozinho, que o homem está em solidão, Deus, além de não gostar, Deus vai resolver isso daí. E aí Deus interfere nessa solidão do homem, ele coloca o homem para dormir, né? E de dentro do homem, ele tira a costela do homem, né? Ele tira de dentro desse homem, gênero masculino aqui nesse caso, ele tira de dentro do homem uma costela e ele faz para o homem uma mulher. E o homem está dormindo, Deus pôs o homem para dormir, ele dorme enquanto Deus está ali fazendo a mulher, uma companheira, uma igual. E é muito interessante que quando Adão acorda, ele abre seus olhos, é a primeira vez que a Bíblia vai citar um ser humano falando no texto escrito. O Adão não tinha falado antes desse momento. Não tem registros de fala humana antes desse momento. É a primeira vez que a Bíblia diz: e disse o homem, e o homem falou. A primeira fala de um ser humano no texto bíblico é: agora sim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. O seu nome é Eva. O seu nome é mulher. É muito interessante que até então o homem não falou nada. Ele está ali, mas não há registro da sua fala. Mas quando ele enxerga o outro, quando ele enxerga alguém à sua imagem, à sua semelhança, que tem em si carne da sua carne, ossos dos seus ossos, ele fala e diz: essa sim, essa é carne da minha carne, essa é ossos dos meus ossos, e seu nome é Eva, seu nome é mulher. É muito bonito que, dentro de todo esse contexto, a gente pode entender que o ser humano, ele foi feito de uma maneira que ele passa a se reconhecer somente quando ele reconhece o outro. O ser humano, ele se vê sem sentido e sozinho enquanto ele não vê o outro como sendo ele mesmo, carne da minha carne e osso dos meus ossos. Essa sim, mulher. Quando ele reconhece a mulher e ele dá nome para a mulher, ele também se encontra. E ele sai daquele lugar chamado solidão. E é muito interessante que o nome que o texto bíblico vai dar para Eva é ajudadora. E por muito tempo foi muito deturpada essa questão de ajudadora, como se a mulher fosse menor do que o homem e feito menor do que o homem para ajudá-lo. Como se tá faltando alguém para lavar a louça, aí Deus faz a mulher. Mas não é essa a experiência bíblica. O que o texto bíblico está deixando claro para a gente é que a mulher, ela nasce como salvadora da solução do homem. Existe um problema na humanidade chamado solidão. A mulher nasce e ela é chamada ajudadora. No texto original, ajudadora é a mesma palavra para aquela que salva.
A mulher nasce e ela salva o homem da solidão. Irmãos, não sei se você está conseguindo entender onde eu estou querendo chegar, mas a verdade é que da solidão da nossa vida, o que pode nos salvar da solidão da nossa vida é alguém que é carne da sua carne e osso dos seus ossos. É um outro ser humano. Você não foi feito para ficar sozinho, sozinha. Tem um livro que eu gosto muito e super indico para você, se chama O Sentido da Vida. Quem escreveu esse livro foi um judeu chamado Viktor Frankl. Ele é sobrevivente de Auschwitz. Ele escreveu esse livro e uma das milhares de coisas maravilhosas que ele diz no livro, uma das coisas, ele fala o seguinte: o sentido da vida está em encontrarmos algo que está além do nosso autocuidado e da nossa autopreservação. O que ele está dizendo é, Vitor, por amor, o sentido da vida de vocês só pode ser encontrado quando vocês ultrapassam a bolha do eu. Quando vocês ultrapassam a bolha do ego, quando vocês ultrapassam a bolha da solidão. Só que nós vivemos num mundo onde o conceito indivíduo predomina em toda a cultura. Nós somos a geração da selfie. Nós somos a geração do autoconhecimento. Nós somos a geração da autorrealização. É tudo para mim, é sobre mim. E é por isso que nós somos uma geração que está rodeada de pessoas, mas no meio dessa multidão de pessoas que estão no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, tem muita gente que se sente em solidão. E a solidão produz medo, e medo mata. Medo mata sonhos, medo mata relações, medo mata futuro. Esse conceito da modernidade de indivíduo, eu sou o meu próprio mundo, eu sou, o que importa sou eu, é só para mim, a minha autopreservação, a minha autorrealização, autoajuda. Todo esse conceito que vem vindo e que vem sendo colocado dentro, inclusive, da fé cristã. Deus quer abençoar você. Deus quer mudar a sua vida. Né? Deus quer prosperar o seu caminho. A gente pega esse conceito moderno que não é conhecido no texto bíblico. O texto bíblico não conhece, não reconhece o conceito de indivíduo. A gente pega esse conceito moderno de indivíduo e quer colocar isso para dentro da nossa fé. E aí a gente começa a viver uma vida decepcionante e também decepcionada. Por quê? Porque nós estamos achando que Deus tem, de alguma maneira, interesse nessa nossa egolatria. Nessa realidade que eu sou tudo que importa na minha vida. E de que tudo é sobre mim. E isso tem levado muitas pessoas a viverem uma vida com muito medo, porque estão se sentindo sozinhas o tempo inteiro, porque estão dentro desse mundo do autorrealização, autopromoção, autoconhecimento. E eu consigo ouvir a voz de Deus ainda hoje dizendo: não é bom que o ser humano esteja só. E estar só não necessariamente significa estar sozinho, sem a companhia de alguém, mas é um sentimento do coração. As pessoas se sentem sozinhas. E estar sozinho é ter medo. Por exemplo, você conhece a história de Elias. Elias lá, o profeta de Israel, faz cair fogo do céu, todo aquele negócio. Aí chega uma mulher e fala assim: manda avisar Elias que eu vou matar esse cara. O que Elias faz? Foge. Se esconde e quer morrer. Um cara que acabou de profetizar, que fez cair fogo do céu, aquele negócio com os profetas de Baal, tudo. Um cara cheio de fé, cheio de energia, e alguém fala: Jezabel disse que vai te matar. Aí Elias se sente sozinho. E aí ele se sente sozinho, se esconde, ele começa a pedir para que a sua vida acabe. Elias quer morrer porque se sente sozinho. Deus fala: Elias, por que você está aí? Aí Elias diz para Deus: Deus, eu estou sozinho. Não sobrou ninguém. Não tem ninguém comigo. Eu vou morrer. Aí Deus olha para Elias e fala: Elias, você não está sozinho. Tem mais 7.000 que não se dobraram. Sai daí.
Sai dessa solidão. Em contrapartida, você encontra no texto bíblico a história de Daniel. É colocado um decreto pelo rei de que não pode adorar outro Deus que não seja o Deus do rei. Daniel fala, eu vou adorar. Mas agora todo mundo tem que se curvar diante do rei. Eu não vou me curvar. Só que, Daniel, você está sozinho? Não, tem eu, tem Sadraque, tem Mesaque, tem Abidnego, a gente está junto aqui. Não estou só. Então, só que quem não se ajoelhar vai morrer. Ok, a gente morre. Mas você não está com medo? Não, porque eu não estou sozinho. Eu não me sinto só. Tem gente aqui comigo. Não sou só eu que não vou me ajoelhar. Esse conceito de indivíduo, esse conceito de autorrealização, esse conceito de autopreservação tem prejudicado muito a nossa fé. E você sabe que um dos significados da palavra crise é que a crise é como uma peneira. A crise é uma peneira. E está sendo feita uma peneira no mundo inteiro agora. Essa crise está peneirando todo mundo. E todas as pessoas que vivem a vida baseada só em si mesmas, no autoconhecimento, na autopromoção, na autopreservação, no autocuidado, estão decepcionadas, estão mortas, estão sem sonhos, estão sem sonhar, estão desistindo da vida, estão questionando a existência. E talvez você que me ouve, você é uma dessas pessoas que você está cheio de medo. Você está se sentindo sozinho, sozinha. Você está aí na sua casa e você olha e fala, eu queria que tudo acabasse. Eu não tenho mais perspectiva de futuro, já não tenho mais sonhos. Já não tenho mais para onde ir. Deus, me leva. Me tira daqui. Só que hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Inclusive, até vim com essa camiseta aqui colorida, de propósito. Porque no meio de todo esse caos que está a humanidade, se você ligar a televisão, você vai ver. Se você ouvir a notícia, você vai entender o que eu estou falando. E na verdade, você nem precisa ligar nada hoje. Todo mundo sabe. Estamos vivendo um momento de caos. O mundo está debaixo de uma escuridão absurda. No meio disso tudo, eu quero dizer para você, o mundo está melhorando. Eu vou até dar um segundo para você pensar no que eu acabei de falar, porque eu sei que isso vai assustar algumas pessoas, mas o mundo está melhorando. Eu estava pensando sobre isso durante essa semana. Falando, Jesus, eu queria pregar sobre sonhos. Eu queria pregar que as pessoas precisam voltar a sonhar, voltar a acreditar. Infelizmente, a religião e a mídia, as notícias, querem nos desanimar com esse mundo aqui. A religião vai dizer pra gente que esse mundo é do maligno. E as notícias vão dizer pra gente que só tem coisa ruim acontecendo. Então a religião, a mídia, a notícia quer nos desanimar, está tirando a nossa alma, está tirando a nossa vontade de viver. Jesus, eu queria pregar uma mensagem. Eu queria pregar uma mensagem que produzisse no coração das pessoas um reavivamento, um ressurgimento. É como se fosse uma nova forma de sonhar. Eu estava com isso na minha cabeça, estava orando sobre isso, estava meditando sobre isso. Terça-feira, eu estava voltando de Goiânia para São Paulo. Estou dentro do aeroporto e eu nunca tinha comprado nenhum livro na minha vida no aeroporto. Nunca comprei livro em aeroporto. Mas eu entro dentro do aeroporto, faltava ali uma meia hora para o meu voo. Falei, vou entrar aqui nessa livraria. Entrei na livraria, comecei a ler uns livros ali, enfim. Aí eu vi um livro sobre educação, que eu já tinha escutado falar. Falei, acho que eu vou comprar esse livro. Estava numa promoção lá, enfim, peguei o livro, fui pagar o livro. A hora que eu fui pagar o livro, tinha um livro meio que jogado assim na prateleira. Perto assim do caixa, tinha um livro meio jogado. E ele tinha uma capa laranja. E me chamou a atenção aquele livro. Eu olhei para o livro, peguei o livro na mão. O nome do livro é A Utopia para os Realistas. Eu falei, esse livro é para mim. Eu tenho uma utopia. Eu vivo por uma utopia. Só que a minha utopia não me faz negar a existência, pelo contrário.
Eu peguei aquele livro, abri algumas páginas, fui ler sobre o autor, nunca tinha escutado falar. E aí na capa do livro falava que esse autor, ele tinha ministrado uma palestra no TED Talks, falando que pobreza não é falta de caráter e tal. Aí eu peguei meu celular na hora, pedi para a moça, licença aqui moça, eu só vou pesquisar um negocinho aqui e já volto a falar com você, a moça do caixa. Peguei meu celular, comecei a pesquisar sobre o autor, comprei o livro. Peguei o livro, sentei e estou esperando o meu avião. A hora que eu abro no primeiro capítulo do livro, está escrito: volte a sonhar. O mundo está melhorando. Eu me arrepiei todinho e é impressionante como Deus está vivo e vivendo. Eu me arrepiei todinho e eu comecei a ler aquilo tudo. Eu comecei a ler aquele livro, eu comecei a mergulhar naquele livro e logo no primeiro capítulo ele começa a dar dados reais de que o mundo está numa evolução maravilhosa e que se a gente não para perceber, a maior crise que nós vamos viver é de achar que o mundo não está melhorando e de achar que não podemos sonhar com um mundo ainda melhor do que esse. E aí ele começa a colocar alguns dados, por exemplo, 99% da história humana, 99% das pessoas eram pobres. Durante 99% da existência humana, 99% das pessoas eram pobres. Olha que absurdo isso que eu estou falando para você. Um outro dado que ele dá para a gente. Em 1820, 84% das pessoas eram pobres. 1820, 84% das pessoas eram pobres. Em 2005, 10% das pessoas eram pobres. E repara que se a gente fica vendo só notícia, se a gente fica só olhando a notícia, má notícia, a gente vai virando a gente entra num estado de pessimismo absurdo e a gente não consegue reparar e olhar a história como um todo. E aí a gente para de sonhar, a gente para de acreditar no ser humano, a gente para de acreditar nesse mundo. E a religião incentiva a gente a parar de acreditar nesse mundo, porque a religião acha que o mundo é do diabo. Só que ela não consegue perceber e não consegue entender que Jesus, quando morre e ressuscita, ele reivindica o mundo inteiro para si novamente. E ele começa na sua ressurreição uma conspiração neste mundo. A oração de Jesus não é: Pai, nos tire do mundo, faça um arrebatamento. Tire o homem da humanidade. Não, a oração de Jesus não é essa. A oração de Jesus é: Pai, que o céu venha para essa terra. Porque quando Deus criou a terra, lá em Gênesis, ele viu que era bom. E se Deus não mudou de ideia, e o plano dele ainda é o mesmo, ele ainda olha para a humanidade e diz: Adão, humanidade, cuidem da terra. Guardem a terra. Cuidem da terra, cuidem do mundo. Mas a gente vai virando tão pessimista, as notícias e a religião, que a gente acha: o ser humano é um lixo. O mundo é um lixo. Está tudo um lixo. Só que é a primeira vez em 20 anos que a pobreza aumenta um pouquinho no meio dessa pandemia. E se a gente olha, a pobreza aumentou, realmente aumentou, e a gente tem que ir contra isso, mas calma. Nós estamos aprendendo, nós estamos melhorando. Nós estamos melhorando. Um outro dado que ele dá que eu achei super interessante é que 51% das pessoas, em 1963, mais da metade da população mundial, em 1963, viviam com menos de 2.000 calorias por dia. Em 2005, 3% vivem com menos de 2.000 calorias por dia. Você consegue ver o avanço. Você consegue ver que tem algo acontecendo no mundo. Uma outra referência que ele dá, muito interessante, é que em 1962, 41% das crianças não tinham escola. 1962, meu Deus, gente, faz 60 anos. 1962, 41% das crianças não tinham escola. Em 2005, 10% não tinham escola.
E um dado em um artigo que eu li hoje diz para mim e para você que até 2030 o projeto do Banco Central Mundial é que essa taxa de pobreza de 10% vá para 3%. Só que a igreja ficou tão alienada que a gente não está participando da construção de um mundo melhor. A gente deixa esse mundo ao léu. E nós que somos o corpo de Cristo, nós que somos nessa resposta ao desejo de Deus de ter um corpo no mundo, nós nos escondemos dentro dos templos, mascarados da religião, e começamos a profetizar contra a criação e contra o mundo criado e contra o que está acontecendo, e tudo que de alguma forma parece que vai providenciar paz no mundo, a gente chama de anticristo. Tudo que vai melhorar o mundo, a gente chama isso aí, a estratégia do diabo. Então eu queria dizer para você que está me ouvindo hoje, que no meio de todo esse caos, que no meio de toda essa confusão, o mundo está melhorando. E se a gente ficar só contando para o mundo os nossos pesadelos, nada vai mudar. Martin Luther King, ele não muda a história da segregação racial quando diz: eu tenho um pesadelo, o branco oprime o preto. Ele não diz isso. Para que a história da segregação racial seja alterada, não é um pesadelo que alguém precisa ter, é um sonho. Eu tenho um sonho. Eu acredito. Eu acredito que a gente pode conseguir, que custe a minha vida, mas eu acredito que nós estamos evoluindo como humanidade. Eu acredito que nós estamos caminhando por um lugar, que nós estamos indo para um lugar. Só que infelizmente me parece que nós deixamos de sonhar. Nós paramos de acreditar que existe e que Deus está nesse mundo reconciliando todas as coisas com Ele. E é óbvio que tem muita coisa para mudar. E é óbvio que tem muita coisa para acontecer. Mas se eu e você silenciarmos essa voz que diz que o mundo não deveria ser assim, nós estamos assumindo o compromisso de deixar o mundo do jeito que está. E se nós sabemos que o mundo do jeito que está não é vontade de Deus, como nós deixaremos, ou como nós, como vamos deixar de sonhar? Agora, pensa só, quando eu falo volte a sonhar, eu não estou falando para você voltar a sonhar na sua autopromoção, na sua autorrealização, no seu autocuidado, porque isso é solidão. Quando eu digo volte a sonhar, eu estou dizendo para você, comece a olhar a sua volta, pula para fora da bolha do eu, pula para fora da bolha do alto, troca o alto pelo outro. Ao invés da minha autopromoção, eu quero produzir a promoção do outro. Ao invés do meu autocuidado, eu quero produzir cuidado na vida do outro. Troca o alto pelo outro. Volte a sonhar. Volte a sonhar. E se engaje. E se engaje no que está acontecendo no mundo. Produza justiça no mundo. Volte a sonhar. Peça ao Espírito Santo que compartilhe sonhos do coração dele com você. Um mundo mais digno, um mundo mais humano, um mundo menos pobre. Um mundo... Eu tenho um sonho. Um dos meus sonhos é um mundo onde todo ser humano saiba que Deus não mora em prédio. Um dos meus sonhos é um mundo onde as pessoas saibam que entre elas e Deus não sobra nada e nem ninguém. É elas e Deus. Eu tenho esse sonho. E se eu olhar para o mundo de hoje e falar, ixi, isso não vai acontecer de jeito nenhum, eu estou assumindo uma responsabilidade de deixar o mundo do jeito que está. Eu gosto muito do que disse o Jonathan Sachs. Aceitar o mundo do jeito que está, né? Na verdade, silenciar o mundo que deveria ser, é aceitar o mundo do jeito que está. E eu não quero aceitar o mundo do jeito que está. Eu não creio que é esse o projeto e o plano de Deus para a humanidade. Então eu quero dar alguns conselhos para você voltar a sonhar. Eu quero dar alguns conselhos para você voltar a reacender dentro de você esperança. Eu
quero dar alguns conselhos para você que eu acredito que possa mudar sua perspectiva de futuro. E eu oro para que o Espírito Santo te ilumine e inunde você de vontade de viver. Não há nada mais sagrado do que a vida. Não vivê-la é uma afronta. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, se nós queremos voltar a sonhar, é trocar o pessimismo pela esperança. Trocar a tragédia pela esperança. Você sabe que essa era a grande diferença dos gregos e dos hebreus. Os gregos, eles acreditavam na tragédia. Toda a educação deles, toda a religião deles é fundamentada na tragédia. E mais do que a tragédia, é fundamentada na ideia de que não há nada a ser feito para que isso seja mudado. Os gregos vivem assim. Tudo já está determinado, tudo já está feito. Em contrapartida, os hebreus, não. A ideia dos hebreus é a seguinte: não existe futuro que nós não estejamos engajados. Então existem escolhas que devemos fazer. Deus, Hashem, né? A forma do hebreu dizer, Hashem, colocou diante de nós o caminho do bem e do mal. É a gente que escolhe e é a gente que está produzindo esse futuro aí. E aí os gregos, eles tinham oráculos, que eram realidades determinadas. A tragédia vai acontecer assim, vai acontecer assim, vai acontecer assim. Em contrapartida, os hebreus tinham os profetas. E os profetas eram os homens que Deus compartilhava o seu sentimento para chamar Israel ao arrependimento, para que a tragédia não acontecesse. Chamar os homens ao arrependimento para que a tragédia, olha lá, olha, aquilo ali vai acontecer. E aí tem gente que acha que diz, não, se diz que vai acontecer, vai acontecer. Não. A leitura que os rabinos fazem do texto que diz, olha, o que vai acontecer é o seguinte: olha, Israel, vocês estão indo para lá, isso vai acontecer. Mas se acontecer, é porque vocês quiseram, porque eu avisei. Eu estou dizendo que vai acontecer para vocês irem por outro caminho. Eu estou dizendo que vai acontecer para vocês se arrependerem. É o homem como parceiro de Deus na construção da história. Irmãos, isso é a coisa mais linda do mundo. E nós precisamos pegar de volta essa autoridade e começar entre nós, igreja, corpo de Cristo, vivermos a vida dessa maneira. Nós estamos hoje plantando a semente do que será amanhã. Não vivemos baseados nas tragédias pré-determinadas. Não amamos e não andamos com Deus que pré-determinou, determinou e fez com que tudo isso acontecesse. Não, nós estamos vivendo e andando com Deus que está no mundo com a gente, que sim é soberano e sabe de todas as coisas, mas não é porque Ele sabe que Ele determinou, predestinou, fez com que acontecesse. Não, Ele convida eu e você a participarmos da história com Ele. Então, os hebreus, eles vão dizer, se a profecia acontecer, Israel falhou. Se o profeta disse, vai dar ruim, se der ruim, Israel falhou, porque Deus avisou. Deus chamou ao arrependimento. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você, troque o pessimismo pela esperança. E quando eu digo para você ter esperança, eu não estou falando para você deixar de ser realista. Até porque a plataforma da esperança é o mundo real. Não é deixar de ser realista, é deixar de ser pessimista. Deixe de ser pessimista. Essa é a primeira coisa. Viva de esperança. Não estou dizendo otimismo. Estou dizendo esperança. A tradição bíblica não fala porque a gente deve ser otimistas. Ela diz que nós devemos ter esperança. Porque a esperança não nos decepciona. Porque aquilo que Deus disse que fará, Ele fará. E está fazendo. E nos chama a participarmos. E o que Deus diz que fará? Ele diz que céus e terra se encontrarão de uma tal forma que os dois serão uma coisa só. E nessa terra já não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem injustiça, nem pobreza, nem fome, nem falta de educação. Ódio, inveja, ganância, soberba, orgulho, nessa terra. E Ele nos convida aqui agora, já hoje, a anteciparmos isso daí. Toda semana eu recebo na internet alguém me perguntando sobre escatologia. Que dia Jesus volta? Que hora Jesus volta? Né?
Que dia que a gente... É tipo assim, que dia que a gente escapa desse mundo? Como eu disse a você, a religião produziu na gente uma ideia de que esse mundo é de todo mal e que a gente precisa sair daqui urgente. Inclusive, quanto mais rápido Jesus voltar, melhor, não aguento mais. Isso aí é tirar das pessoas a responsabilidade que elas têm de carregar a imagem de Deus no mundo fraturado. E de carregando a imagem de Deus no mundo fraturado, produza já no mundo hoje cura para o mundo. Mas a gente se isentou dessa responsabilidade, dizendo: o mundo é mau. Deus, eu quero esse mundo aí, ó. Me tira daqui e me leva para aí. Porque você governa aí e eu não quero me responsabilizar de governar aqui, porque é demais para mim. A gente precisa voltar a sonhar com isso. A gente precisa voltar a ter esperança. E pensar a escatologia também sendo todas as nossas ações. Toda ação do Vitor é escatológica. Antecipa o céu ou o inferno. Céu como sendo perdão, amor, paz. Inferno, culpa, medo, miséria, prejuízo, choro, dor. Toda a nossa ação é escatológica. Ou antecipa o céu, ou antecipa o inferno. Então a primeira coisa, troque o pessimismo pela esperança. Faça parte da história, da reconstrução desse mundo que foi quebrado e fraturado. A segunda coisa, troque o alto pelo outro. Troque o eu pelo nós. Lembre-se disso, Adão, ele só reconhece a si mesmo quando diz: carne da minha carne, osso dos meus ossos. É muito interessante que quando Deus chega para Noé, Deus diz assim para Noé: Noé, vou destruir o mundo. Noé fala: beleza, mas eu vou salvar você e sua família. Ótimo. Essa é a conversa que Deus tem com Noé. Noé, vou destruir... Beleza, vou salvar você e sua família. Beleza. Aí chega Moisés. Aí Deus em um momento chama Moisés e fala: Moisés, vou começar um negócio só com você, vou deixar esse povo tudo para trás. Moisés fala: vai não. Não vai. Moisés, você vai contra Deus? Por favor. Não vai não. Não. Moisés, não, eu quero começar uma coisa só com você. Deixa esse povo para lá. Deus, desculpa, não vai. E Moisés coloca o peito entre Deus e o povo. O que eu estou querendo mostrar para você? Quando Deus falou: Noé, vou matar todo mundo e vou salvar você, Noé disse: beleza. Agora quando Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou ficar só com você, vou acabar com o povo, Moisés fala: não, se for acabar com eles, acabe comigo também. O que é isso? Tire o eu e põe o nós. Você vai acabar com o povo? Vou, então acaba comigo junto. Tire o eu da sua boca e coloque o nós. O nosso. É o nosso mundo. É o nosso país. Esses são os nossos irmãos. É a nossa terra. Troque o pessimismo pela esperança. Troque o eu pelo nós. E lembre-se disso. Em terceiro, você não está sozinho. Você não está sozinho. Existe dentro do povo hebreu, e você pode perceber as minhas muitas citações do povo hebreu, porque tenho lido um rabino chamado Jonathan Sacks, tem me abençoado tanto. Existe um conceito ali dentro que é o seguinte: qualquer reunião de 10 judeus representa todo Israel. Então, se nessa sala agora tiver 10 judeus, todo Israel está ali dentro. É um conceito de unidade. É um conceito assim, aquele negócio, Deus, vou destruir Sodoma. Aí fala: não, Deus, se tiver 10 eu não destruo. Se tiver 10 justos, eu não destruo. É esse conceito que Israel nos ensina, em toda a tradição, né? No Velho Testamento inteiro está explícito, de que cabe um mundo inteiro em uma pessoa. Então você não está sozinho.
Tem muita gente fazendo coisa maravilhosa no mundo. Tem muita gente engajada com o reino de Deus. Tem muita gente. Elias, sai dessa toca aí, sai dessa caverna aí, sai dessa solidão aí, porque tem mais de 7.000 que não se dobraram a Baal. Tem mais de 7.000 que não se dobraram a esse sistema mundano, a esse sistema de religião, a esse sistema solitário, escapista, pessimista, sem amor à vida, sem amor ao mundo de Deus, sem amor à criação de Deus. Tem muita gente produzindo muita coisa bonita no mundo e eu ouço Deus dizendo para mim e para você: não é bom que vocês fiquem só. Saia daí. Saia daí. Saia do alto e vai viver para o outro. Saia do para mim e vai viver para o nós. Sabe que o mundo que nós vivemos hoje já foi o mundo dos sonhos de alguém. Na idade medieval, se eles pudessem escolher e escrever os seus sonhos, muito do que a gente vive hoje, eles escreveriam lá. E o mais maluco é que em toda a história humana, os que têm coragem de sonhar sempre são chamados de loucos. Mas o que seria do mundo se não tivesse um Martin Luther King dizendo: eu tenho um sonho? O que seria da discriminação racial no mundo se não tivesse um cara como ele dizendo: eu tenho um sonho? Eu queria convidar você, através desse anúncio, a trocar seus pesadelos por sonhos. Eu tenho medo de não ter dinheiro. Eu tenho medo de não ter isso. Eu tenho medo desse país só piorar. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Pesadelo, pesadelo, pesadelo. Troque. E comece a dizer: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu acordo para o meu sonho. Eu acordo para o nosso sonho. Eu acordo para fazer acontecer. Eu estou em cooperação com Deus na história humana, meu Deus do céu. Eu estou construindo o futuro com Deus. Obviamente, deixa eu fazer esse parênteses aqui, porque hoje em dia é tudo muito perigoso nessa internet. Deus conhece o futuro. Deus sabe de todas as coisas. Mas não é porque Ele sabe que Ele vai fazer isso daí porque Ele predestinou, Ele determinou e Ele fez de mim e de você robozinhos. Não, Ele nos convida a irmos juntos com Ele para o futuro que Ele determinou. A humanidade como parceira de Deus. Eu tenho escutado uma música todos os dias praticamente. Não me lembro um dia que eu não escutei essa música nas últimas 2 semanas, no mínimo. Chama Nunca Pare de Sonhar. E o autor da música diz assim: ontem, um menino que brincava me falou que o hoje é semente do amanhã. Para não ter pressa, que esse tempo vai passar. Não se desespere. Nunca pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. A minha oração por mim e por você é que voltemos a sonhar. E sonhos coletivos, longe do eu, longe do ego, longe de tudo para mim, longe da solidão do Adão, mas vivos, vibrantes, animados, cheios de esperança na comunidade de pessoas, na humanidade como um todo. Nessa realidade que nós sabemos e cremos que Deus está em ação no mundo, produzindo justiça, produzindo beleza, produzindo já agora o que deve ser lá. E encerro com você essa mensagem,
respondendo mais uma pergunta que muito me acompanha. Vitor, o que é vida eterna? Vida eterna é vida fora do tempo. Vida eterna é tudo que você e eu podemos fazer hoje que o tempo não pode apagar. Vida eterna não pode morrer. Vida eterna é o tipo de vida que supera o túmulo, que supera a morte. Vida eterna é um tipo de vida que existia, existe e existirá antes do tempo acabar, antes do tempo existir e o dia que o tempo já não existir mais. Essa vida eterna continuará acontecendo. Antes da fundação do mundo, antes do tic-tac do relógio, a vida eterna já existia. E o apóstolo João diz que a vida eterna estava com Deus. Deus é amor. Amor é vida eterna. A Bíblia também diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro estava imolado, perdão, redenção, misericórdia. Ou seja, antes do tic-tac do relógio, já existia amor, misericórdia, perdão. Deus é uma comunhão. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ou seja, antes da fundação do mundo já existia comunidade. Então eu vivo vida eterna quando experimento já nesse tempo presente amor, perdão, reconciliação, misericórdia, comunidade. Que essa vida eterna que já nos é dada hoje, todo aquele que crê, recebe a vida eterna. Que essa vida eterna que já nos é possível agora, de amor, de graça, de perdão, de misericórdia, de comunidade, esse senso de fraternidade na humanidade, possa já hoje produzir no mundo, agora, sonhos, realizações, beleza. Antecipando o dia em que já está feito e realizado, onde céus e terra se encontrarão de uma tal forma, onde nada que não existe lá existirá aqui. E tudo que existia aqui é o que existe e existiu e existirá lá. Esse casamento perfeito de céus e terra. Que já hoje, eu e você possamos ser esse casamento. O lugar onde céus e terra se encontram, o lugar onde céus e terra se confundem e que perto de você haja uma sensação, peraí, essa pessoa vive no céu ou na terra? Sabe? Eu oro para que sonhos sejam plantados no seu coração. Você que está se sentindo sozinho, sem sentido, pare de olhar para si mesmo, se ache no outro. É aquela frase que diz, fui procurar Deus, não encontrei. Fui para todos os cursos de autoconhecimento, também não me encontrei. Então fui para fora procurar Deus, não achei. Pulei para dentro de mim para me encontrar, não me encontrei. Então eu fui na direção do meu próximo. E quando eu encontrei o outro, encontrei Deus e encontrei a mim mesmo. Essa é a minha oração. Que Deus plante sonhos no seu coração. E que você nunca se esqueça disso. O mundo de hoje faz parte do sonho de alguém de ontem. E que o mundo de amanhã faz parte do nosso sonho. Nós estamos construindo um mundo. Nós estamos construindo história. Nós estamos construindo legado. Nós estamos participando com Deus da redenção de todas as coisas. Que o Espírito Santo me dê e te dê graça para que isso tudo seja mais do que uma fala, mas para que encarne em nós, de modo que possamos sair pelo mundo produzindo essa realidade de céus e terra, mundo de Deus e mundo do homem. É isso. Que seja assim. Eu de verdade espero do fundo do meu coração que seja assim. Pai, obrigado. Eu oro agora, Pai, por cada uma das pessoas que estão com a gente agora.
pessoas com síndrome de inferioridade, ansiedade, depressão, fruto do sentimento de solidão. Eu oro para que a sua paz, que excede o entendimento, repouse sobre ela. E para que ela acorde desse sono profundo. E ao acordar desse sono profundo, perceba no outro carne da sua carne e osso dos seus ossos. E nesse encontrar-se com o outro, possa encontrar, Pai, sentido para a sua vida, vontade de sonhar. E Pai, se alguém que está me ouvindo de alguma maneira perdeu a fé na vida, a fé no homem, né? A fé no homem, entendo como homem, essa realidade é a imagem de Deus, que foi feito à imagem de Deus. E esse ser humano que Deus está agindo no mundo por meio dele. Fé nas pessoas. Tem muita coisa boa acontecendo, Pai. Tem muita coisa legal acontecendo por aí. A gente tá crescendo, a gente tá evoluindo. Pai, nos ajuda a enxergar o mundo assim, para que possamos nos engajar com algo que seja maior do que o nosso próprio autocuidado e a nossa própria autopreservação. E que possamos também ter uma utopia do reino de Deus. Uma utopia de um lugar onde tudo é como deve ser. Tudo funciona como deve funcionar. Porque Deus reina e governa sobre todo lugar. Obrigado, Pai, te agradecemos, certos de que isso só é possível por você. Você tornou tudo isso possível. Você planejou assim. Esse é o seu desejo. Essa é a sua vontade. Nós te agradecemos e te celebramos. Plante seus sonhos em nós, para a glória do seu nome. Amém. Toda culpa, toda vergonha, meu amado em si levou. Todo pecado foi derrotado. Alvo que a neve me tornou. Toda culpa, toda vergonha, meu amado em si levou. Todo pecado foi derrotado, mas alvo que a neve me tornou. Estamos vestidos do Cordeiro, estamos vestidos do Cordeiro.